Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Marcos, capítulo 2, versículo 1 e 2. E algum dia depois, entrou Jesus outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Marcos, capítulo 2, versículo 1 e 2. Quais são os tipos de pessoas que buscam ao Senhor Jesus para ouvir a palavra de Deus? Os que têm a fé verdadeira, não fingida, aquela que é dada por Deus, através do seu Espírito Santo, que não existe em nós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça, ou seja, pela vontade de Deus, sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9. E a outro, pelo mesmo Espírito Santo, é dada a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito Santo, os dons de curar. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Ora, o fim, ou seja, a finalidade do mandamento de Deus é alcançar esses três dons: o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. E o segundo tipo, os religiosos, aqueles que pertencem a uma denominação, uma seita religiosa, que cometem a blasfêmia, o pecado de ficar arrazoando, ou seja, julgando as ações do seu próximo e do próprio Filho de Deus. Marcos capítulo 2, versículos 6 e 7. E estavam ali assentados diante de Jesus alguns dos escribas, dos judeus religiosos, que arrazoavam em seus corações, dizendo: mas por que diz este Jesus Cristo assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Mas quais as ações das pessoas que têm uma fé verdadeira, uma fé não fingida, aquela que é dada por Deus através do seu Espírito Santo, que não existe em nós, que é dom de Deus? Os que têm uma fé verdadeira dada por Deus o buscam com a certeza de que alcançarão o que esperam, pois têm a capacidade de ver as coisas que se não veem com o corpo material. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que se não veem com o corpo material. Os que têm uma fé verdadeira dada por Deus não se detêm diante de nenhuma dificuldade ou doença ou limitação para ir até a presença de Deus. Marcos capítulo 2, versículo 3 e 4. E vieram ter com ele, Jesus, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, de Jesus, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Mas por que Jesus, vendo a fé deles, os que têm uma fé verdadeira, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados, como está escrito em Marcos capítulo 2, versículo 5. Porque Jesus queria dar uma demonstração de poder para os judeus religiosos que estavam presentes, que ficavam arrazoando, ou seja, julgando o seu próximo e a pessoa do Senhor Jesus em seus corações. Marcos capítulo 2, versículos 6 e 7. E estavam ali assentados diante de Jesus alguns dos escribas, dos judeus religiosos, que arrazoavam em seus corações, dizendo: mas por que diz este Jesus Cristo assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Por que Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim os judeus religiosos e escribas arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Como está escrito em Marcos capítulo 2, versículo 8. Para provar para toda pessoa que é religiosa, que pertence a uma ideologia, uma religião,
que o único que tem poder na terra, no mundo material, para perdoar os nossos pecados e sarar as nossas enfermidades é o Filho de Deus, o nosso único e fiel Salvador, Jesus Cristo, que nenhuma religião ou ideologia religiosa tem esse poder. Marcos capítulo 2, versículo 9, 10 e 11. Disse Jesus: qual é mais fácil dizer: estão perdoados teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem, Jesus Cristo, tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus te ama. Se nós somos pessoas que temos uma fé verdadeira, o dom que não existe em nós, que foi dado por Deus através do seu Espírito Santo, nós não buscamos uma religião. Buscamos a única pessoa que tem o poder na terra para nos perdoar os nossos pecados, para nos curar de nossas enfermidades. O nosso único e fiel Salvador, Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus. Marcos capítulo 2, versículo 12. E levantou-se o paralítico, e tomando logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Amém? Dani e Miguel.